Qual é a frase mais dita pelas pessoas atualmente? Diga. Nossa, já é novembro, Natal, mês que Passou vem o tem ano. Natal, o ano se foi, não é? Pois é, É. muito rápido. E o que foi longo no trajeto deste ano todo, mas está chegando ao final, são as eleições americanas, que ocorrem na quarta-feira, formalmente, porque já milhões de pessoas votaram nos Estados Unidos. 70 milhões já votaram. É bastante, né? Nossa, Mas louco, é um né? colégio eleitoral de mais de 200 milhões de eleitores. Então, o voto é facultativo, mas se todos forem às urnas, ainda falta muita gente, né? Ou forem aos Correios, no caso, que pode lá votar pelo Correio também. E aí se define a eleição americana que interessa para o mundo todo. Interessa, por exemplo, nós temos dois candidatos bem distintos nos Estados Unidos. Kamala Harris deverá manter com o Brasil relações como são as de Joe Biden, muito alinhada com o país no aspecto político e ideológico, na condução da economia e das relações internacionais. Já Donald Trump quer taxar produtos, quer estabelecer uma relação mais firme em relação à China, principalmente, que inunda o mundo inteiro com seus produtos, especialmente os Estados Unidos, e quer a taxação para proteger a indústria e a produção americana. Então tem perfis bem diferentes aí. E na quarta-feira se define isso. Nos próximos dias a gente vai saber quem vai conduzir os destinos dos Estados Unidos e a influência que o país tem no mundo todo. Sabe que eu fico me perguntando como é que eles apuram isso? Porque chega voto por envelopes, chega voto em urna antecipada, chega voto E de não tudo é que só lado, o voto para presidente, né? Esse é o que a gente vê porque Sim, é o que sim. tem mais repercussão. Mas vota-se tudo lá, né? Os Tem plebiscitos, plebiscito tudo, por uma estado, série de né? coisas por estado e tal. Então, por isso que é demorada a apuração também. Porque é uma folha imensa com vários votos que E você tem tem estados que que é dar. uma máquina. Você tem um cartão perfurado e você puxa uma guilhotina lá, você marca ali no cartão, puxa a guilhotina, pá, e deposita aquele cartão perfurado. Pausinha importante aqui para receber O o chá chá da de Lumaria, hibisco né? da Lumaria, né? É. Isso é o momento mais Então eu importante não entendo do como é que dia. eles se coordenam, porque cada estado tem um sistema diferente. Né? Cada um tem um sistema diferente. Mas nos Estados Unidos as coisas tendem a funcionar muito bem. Não é? Tudo é o princípio E o da que lei, vale são os é o delegados. império da lei, e depois os delegados que vão votar. Esses é que vão dizer quem será o presidente ou a presidente eleito. Muito bem. O que interessa para nós aqui disso tudo, né? Interessa as relações comerciais não deverão mudar muito ou nada, nem com Trump, nem com Kamala Harris. Isso é fundamental para a nossa economia. E interessa essa questão da relação, né? Se vai ser uma relação truncada com Donald Trump, não creio, ou se vai ser uma relação ainda mais amistosa com Kamala Harris. Isso saberemos só no andar da carruagem, não é agora. Agora, o que realmente interessa para o nosso país aqui é o pacote de medidas que já foi anunciado que existe, que está em gestação, mas ainda não foi anunciado efetivamente o que vai ser feito. E com isso nós temos alguns efeitos na economia. O principal deles é a alta do dólar, que está em mais de 5,80, 5,87 na sexta-feira, em números redondos, né? É o segundo mais alto da história. Lá em 2020 nós tivemos uma alta que chegou a 5,90. Porque o mercado é muito sensível, né, Osíris? Dinheiro é algo que não se brinca. Então, você diz, vamos cortar gastos. Opa, é um anúncio bom porque vai equilibrar as contas públicas. Aí, mas quando? Não sabemos. Tem toda uma discussão política. Eu creio que Simone Tebet no planejamento, Fernando Haddad na Fazenda, querem ajustar esse pacote o mais rápido possível, mas esbarra em questões políticas. O próprio presidente Lula não é muito afeito a corte de gastos, mas serão necessários. Controle da despesa vai ser muito necessário, especialmente para o orçamento do ano que vem, para que a gente tenha equilíbrio das contas públicas e não tenha risco de volta da inflação nos níveis que nós vimos durante a pandemia ou os efeitos da pandemia. E isso precisa acontecer o mais rápido possível. A boa notícia é que o ministro Haddad cancelou uma viagem que faria aos Estados Unidos, justamente para dar andamento a esse pacote que a gente precisa o quanto antes, para não ver aí o problema. O dólar, as pessoas dizem assim, mas dólar é para quem vai viajar. Não, dólar é para quem está comprando, por exemplo, para quem está importando uma máquina, para quem está importando alguma coisa para a indústria e está endividado lá em dólar, essa dívida aumenta muito e nos prejudica demais aqui. Prejudica todos os negócios internacionais. E claro, quem vai fazer uma viagem também fica muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Então, uma semana muito importante aí para a economia brasileira e uma semana importante para o mundo com a eleição americana. Sobre a eleição americana, a Kamala Harris teve uma semana muito ruim. Ela aparecia atrás em todas as pesquisas dos chamados swing states. A Atlas publicou um levantamento aí mostrando que o Trump vencia em quase todos. Entretanto, nesse final de semana, saiu uma pesquisa que gerou alguma controvérsia nos Estados Unidos.
uma pesquisa sobre o estado de Iowa. Por que Iowa? Porque Iowa é território republicano já nas últimas duas eleições. Trump venceu em 2016. E é pêndulo? Não. Com 10 pontos. Era pêndulo. muito Era, tempo não é atrás. mais, né? É um Iowa daqueles venceu- pêndulos que virou republicano. Isso, virou republicano há duas eleições. Trump ganhou em 2016 com 10% de diferença, depois ganhou em 2020 com 8% de diferença. E essa pesquisa da Ann Seltzer mostra a Kamala Harris com 3 pontos de vantagem sobre o Trump em Iowa. O que gerou um bafafá enorme nos Estados Unidos. Estão todos lá discutindo, afinal de contas, o que está acontecendo em Iowa, porque ninguém falava de Iowa, né? Nessa eleição está se falando muito da Pensilvânia, está se falando de Michigan, está se falando de Nebraska, está se falando desses estados que estão indefinidos, que mostram ora Kamala Harris à frente, ora Donald Trump à frente, muitas vezes em empate. E se Iowa passar dos republicanos para os democratas, isso significará uma mudança fundamental nas projeções dessa eleição. Porque é território republicano. Não, quer dizer, você vence no território alheio. Tem que ver quantos delegados tem a Não Iowa, tem né? muitos, mas de Pois qualquer é. modo, como essa eleição está, né, com um viés de empate, uma vitória no campo adversário é uma vitória em dobro. Não é apenas 3 pontos que você ganha, 3 pontos que seu adversário perde. Deixa de ganhar. Então são 6 pontos e pode significar bastante. Ainda mais se os swing states se dividirem. No caso, uma parte ficar com o Trump, uma parte ficar com a Kamala Harris. Tem várias composições possíveis. Hoje é impossível dizer quem vai vencer. E vocês tocaram num ponto importante. Não é que a eleição americana ocorra amanhã. Ela está ocorrendo. Amanhã é o último dia. Amanhã é o voto presencial. Já tem mais de 70 milhões de pessoas que votaram nos Estados Unidos. E é exatamente por isso, Osíris e Sérgio, que impõe muito cuidado na análise e nas posições, principalmente de autoridades. O presidente Lula, creio, errou numa declaração à TV francesa ao indicar uma preferência na eleição dos Estados Unidos. Ele falou que prefere a Kamala Harris. Sim. Mas ninguém sabe se a Kamala Harris será eleita. Trump tem boa probabilidade também em ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E o Lula não influencia voto entre os americanos. Se tiver 1% dos americanos que conhecem o Lula, será muito. Até porque os americanos conhecem muito deles e pouco do resto do mundo. Eles são muito autocentrados. Pouco conhece né? o Brasil, né? Pouco conhece o Brasil. Então, o Lula falar isso expõe o Brasil, porque pode comprar uma briga com o futuro governo, ainda mais se for Trump, que é conhecido por ser vingativo, e gera um prejuízo diplomático de afastamento. Além de não conseguir voto para candidato que ele prefere, né? Eu acho que o Lula consegue tantos votos para Kamala Harris nos Estados Unidos quanto o Pepe Mujica conseguiu para Maria do Rosário em Porto Alegre. Então, essa posição brasileira, ela tem de ser muito calibrada e se manter com o distanciamento necessário exatamente para construir pontes com o próximo governante, seja ele democrata ou republicano. E por fim, o Sérgio tocou em relação ao pacote fiscal do governo, que vem sendo discutido há muito tempo e que seria apresentado logo depois do segundo turno. Acho que o ministro Haddad acertou ao cancelar a viagem, porque certamente não haveria pacote apresentado sem a sua presença no Brasil. Verdade. Isso mostra prioridade. Quer dizer, não vou viajar, vou ficar aqui para apoiar o pacote. O governo tem que ter prioridade em ajuste de contas, né, gente? Corta gasto, essa altura do campeonato. Fechar o ano bem, né? Ou pelo menos fechar o ano bem sinalizando para o outro ano. Né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Tem que parecer, entende? Tem que olhar para frente. É porque nós estamos tendo. Porque o mercado ele se agita no boato. Exato, exato. Vive disso. Infelizmente é assim. Vive disso. É Bolsa de valores e câmbio vive disso aí. O que o mercado perceberia se se não é prioridade o corte de gasto. gastos. Se o Haddad tivesse viajado, o mercado perceberia. Bem, então quer dizer que não há muita confiança que esse pacote passe no Congresso. Tem 2 pontos importantes ali. Um é técnico, que é ajustar as contas, né? Você tira daqui, põe para lá e tal, tem obrigações, não tem muito o que fazer, tem o crescimento até vegetativo do gasto, mesmo que o governo não dê nenhum aumento de salário, por exemplo, para o funcionalismo, ainda assim tem aumento, né? Porque tem aumento de custos, tem aumento natural
aí, das carreiras e alguma coisa e tudo ele tem mais. Que dar para o funcionalismo, nem que seja... Mas vamos considerar assim, que desse zero, mesmo assim a despesa aumenta. Sim. Mesmo assim a despesa aumenta porque tem obrigações a cumprir. Né? Muito bem. E tem o lado político, né? Que o governo precisa decidir o que fazer. Não, a matemática é uma ciência exata. Por mais que a arrecadação esteja indo bem e batendo recordes aí frequentemente, a despesa está aumentando também numa proporção muito grande. Então, tomara, né, que o cancelamento da viagem tenha sido para anunciar esse pacote de medidas aí e acalmar o mercado.